palácio, mas não comeram das iguarias, comeram vegetais, ficaram no palácio servindo. Depois eles foram tidos como aqueles que não se dobravam quando passava o vassalo do rei, foi jogado na fornalha. Sabe, primeiro chamado, eles vieram para o palácio. Irmãos, Deus chama você, falou que bênção, né? As coisas estão acontecendo, daqui a pouco começa a coisa a ficar ruim, a fornalha começa a esquentar, mas você não está entendendo porque está chegando perto do segundo chamado. Irmão, quanto mais difícil ficar, é porque está chegando a hora do segundo chamado. Glória a Deus, chegando a hora da glória. As aflições de agora não é para comparar com a glória que está vindo aí. Deixa eu lhe falar uma coisa, eu estava lendo a Bíblia e a palavra diz que os homens que foram jogar, Sadraque, Mesaque e Abednego, morreram antes de chegar na fornalha. Eles caíram. Duas coisas interessantes: o pessoal que levou-os morreu no caminho com o calor, e eles quando caíram igual gato, caíram em pé. Eu vou dizer duas coisas para você: Deus vai queimar aquele que te joga na fornalha. Se alguém te empurrou na fornalha, Deus vai queimar ele. E a fornalha, eu vou cair, vai, de pé, glória a Deus. Vai cair em pé, porque o crente quando cai, ele cai em pé, ele cai diante de Deus, na presença de Deus, aleluia. Glória a Deus. Mas é preciso entender o mistério do primeiro chamado e do segundo chamado. No primeiro chamado, Deus me dá a promessa. Se você tem a promessa, segure a promessa, porque até chegar o segundo chamado, você vai passar por um corredor, você vai passar por um momento que você não queria passar. O que vai no coração de um Abraão, levando um filho morro acima, dizendo: Senhor, olha a promessa que tu me deste, agora eu vou ter que matar. O que passa no coração de um Moisés, tirando um povo que sofreu 430 anos no Egito, e agora vê o povo ameaçado morrer na beira do mar. O que passa por um coração de Daniel, dizendo: eu oro 3 vezes por dia, eu sou santificado ao Senhor, e agora vou ser jogado no meio do leão. Esses homens entendiam o mistério que o apóstolo Paulo põe aqui: a aflição e a glória, o chamado e a bênção, a promessa e o cumprimento. Mas entre um e outro tem que passar pelo corredor. Meu querido, você quer ressuscitar? Tem que passar por uma cruz. Você quer passar por uma cruz? Tem que enfrentar um Getsemane. Mas é isso que Deus quer para a sua vida. É isso que Deus quer que você entenda. Deus está falando nesta casa aqui. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. É por isso que Deus mudou o nome das pessoas. Abraão no primeiro chamado era Abrão, no segundo ficou Abraão. Sara, antes da promessa, era Sarai, depois da promessa ficou Sara. Pedro, antes de Cristo, era Pedro, depois virou Cefas, e depois virou Pedro. Aleluia. Eu vou dizer uma coisa para você: não importa o que o vizinho está te chamando, ou a sua família está te chamando, loser, perdedor, seja o que for, meu irmão, se você recebeu a promessa, Deus vai mudar o teu nome, Deus vai mudar o teu nome, Deus vai mudar o teu nome, e vão te chamar diferente, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu vim dizer a você nessa noite que está passando por algum tipo de sofrimento: segure firme, está chegando a hora do segundo chamado. O segundo chamado de Deus na tua vida é mais um pouquinho. Glória a Deus. Aleluia. O apóstolo Paulo, quando escreve esse texto, ele está ciente: pois tenho para mim que as aflições de agora não é para comparar com a glória que virá lá no futuro. Aleluia. A aflição que eu estou passando é Deus que está me burilando, é Deus me preparando para aquilo que Ele quer fazer. Nós precisamos entender o primeiro chamado e o segundo chamado, a primeira palavra e a segunda palavra. E eu quero dizer mais uma coisa: a palavra diz que a glória desta última casa será maior do que a primeira. Glória a Deus. Aleluia. Peter Wagner: o homem quando refaz, deixa marca. Um funileiro vai fazer um carro batido, quem conhece entende que carro bateu. Deus é o único que quando faz de novo, Ele faz 0 bala. Ele faz tudo novo. Ninguém te reconhece.
Quando Jacó saiu do vale de Jaboque, ele entrou como suplantador, ele entrou como enganador, ele entrou como mentiroso. Lá ele tem um tempo com Deus, primeiro chamado, aliás, o primeiro chamado foi lá atrás, mas agora estava com o segundo chamado. Quando ele sai do segundo chamado, ele vem vindo para a família. Meus irmãos, a família olha para Jacó. Então, a mulher olha para Jacó, os filhos falam, escuta, a roupa é de papai, a roupa é de papai, o rosto é de papai, né? O jeito é do papai, a sandália é do papai, sabe? É o papai que está vindo ali, é o meu marido, mas ele está andando diferente, não é o andar do papai, o papai não anda assim, e quando ele chega, reconhece pela roupa, pelo calçado, mas o andar já não é o mesmo. E Jacó é no primeiro chamado, o segundo chamado é Israel, o que luta com o Senhor e prevalece, aleluia. Irmãos, vou falar uma coisa, entre o primeiro chamado e o segundo chamado, você pode passar por uma luta, que pode ser uma coxa ferida, você vai sair mancando, sabe por quê? A tristeza que você vai passar, a angústia que você vai enfrentar, o choro que você vai ter, essa irmãzinha que perdeu a avó e não pode vê-la, sabe? É uma perna mancando, mas sabe de uma coisa, quando você começar a subir os portais de pérola, mancando, marcado pelas drogas, pela prostituição, o pecado que foi, você vai olhar para trás e dizer para o diabo, estou mancando, mas estou entrando no céu com um novo nome, lavado pelo sangue de Jesus, lavado pelo sangue de Jesus. Aleluia, aleluia. Deus tem me dito muita coisa nessa palavra. Por que é que muitos crentes desistem no meio do caminho? Porque não foi paciente para esperar o segundo chamado. Aleluia. Irmãos, Deus não vai te dar uma drive license enquanto você não saber conduzir um carro. É preciso que passe o tempo. Aleluia. Então, quando Deus me deu, quando eu começo a lembrar das promessas que Deus me deu e que não aconteceram, eu fico pensando, estou no caminho. Se o diabo falar, ei, cadê a promessa? Ele fala, estou no caminho. E aí, não cumpriu? Estou no caminho. Nada acontecendo. Estou indo para o segundo chamado. Glória a Deus. Eu me lembro quando eu pegava a ponte aérea em São Paulo para o Rio de Janeiro e sempre ficava na escala, porque a ponte aérea ali é lotado o dia inteiro. Então aí tem que ficar primeiro, esperando o primeiro chamado. Aí a moça falava assim para mim, olha, fica aí tranquilo, porque tem o primeiro chamado e tem a segunda chamada. Na primeira chamada, e se alguém faltar, você vai entrar na segunda chamada. Eu sempre ficava, e o pastor Pedro sempre entrava na segunda chamada. Irmão, se você não foi na primeira, vai ser na segunda chamada. Mas você vai entrar, porque Deus tem promessa para você. E a promessa se cumpre, é na segunda chamada. Glória a Deus. Agora você fica reclamando porque você está com a primeira chamada. Fica mais um pouco na presença de Deus. Enfrenta o leão, o mar vermelho. Vai em frente. Você tem a segunda chamada. E quando alguém te chamar, quando alguém te distrair, você fala, não, eu não posso perder a minha segunda chamada. Fica atento para o que Deus quer fazer na tua vida. Glória a Deus. Aleluia. Calabachu de Candaraia. Glória a Deus. Desculpa, eu sou pentecostal, irmão. Glória a Deus. Daqui a pouco pega em você também. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Diga para o seu irmão, é só um teste. Aleluia. Deus está te provando se você vai esperar a segunda chamada. Glória a Deus. Porque ela vai acontecer a qualquer hora na tua vida. O Espírito Santo me fala uma coisa aqui agora. Que ele está respondendo uma pergunta para você hoje. Aqui tem 4 pessoas que entrou aqui hoje fazendo essa pergunta. Senhor, e aí? Senhor, e aí? Aí, ele está falando agora. Espera a segunda chamada. Você está no caminho, glória a Deus. Você está quase chegando lá, falta pouquinho, glória a Deus. Ainda bem que Jesus não desistiu, aleluia. Enfrentou o Getsemane, enfrentou a cruz, porque ele sabia que vinha a ressurreição. Agora tem crente que quer pular do Getsemane para a cruz. Para a ressurreição não existe isso. Tem que passar pela cruz. É a primeira e a segunda chamada. Deus não permite isso. Glória a Deus, aleluia. Eu vou encerrar dizendo uma coisa. Quando Noé começou a construir aquela arca, que loucura foi aquilo. Que loucura foi aquilo. O homem pega no meio do deserto e começa a cortar madeira, trazer madeira e fazer um barco. Mas pastor, por que o barco era tão grande e só entrou 8 pessoas? Porque no dia do juízo final,
Ninguém poderá reclamar de Deus. Você fez um barco só para Noé. Você sabia que a gente não ia se salvar. O Senhor vai falar assim, ó, tinha lugar para todo mundo. Não entrou porque eu não quis. Noé fez a primeira chamada, na segunda ninguém foi, morre. O que não atende a segunda chamada, ele morre afogado no dilúvio. Noé começa a fazer uma arca, irmão.